E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wellington, né? Eu sou aluno aí do doutorado em Física pela Universidade Federal de Sergipe. E estou gravando esse vídeo, né? Que é uma atividade da disciplina de Efeitos em Sólidos, ministrada pelo professor Dr. Marcos Vinícius, que é meu orientador também. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre uma das técnicas, né, que é bastante importante e interessante para diversos pesquisadores, que é a técnica de microscopia eletrônica. Então, na tela, nós temos aí o nome da disciplina, que é Defeito em Sólidos. Eu sou o Ellison. Temos aqui, né, o título da apresentação, que é Microscopia Eletrônica, né, da disciplina Defeito em Sólidos, que, como eu já falei, é ministrada pelo professor, né, Dr. Marcos Vinícius. Então, nesse primeiro slide aqui, eu vou mostrar para vocês o roteiro da apresentação, que seguirá basicamente essa ordem aqui. Eu vou fazer uma introdução, vou falar de alguns tipos de microscopia, vou falar um pouco de sólidos, de defeitos e também das aplicações da microscopia no estudo desses defeitos. Então, no início aqui da apresentação, né, na introdução, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que é a microscopia eletrônica? A finalidade de qualquer microscópio é basicamente ampliar a imagem e tornar visível ao olho humano, né, coisas que são bastante pequenas e que provavelmente a olho nu não conseguiríamos ver. Então, basicamente, a função de um microscópio é essa. Mas aqui eu vou colocar um pequeno resumo, né, do que seria microscopia eletrônica. Então, se resume na obtenção de imagens bastante ampliadas de determinado material, sendo capaz de permitir aos seus usuários detalhes e propriedades morfológicas. Quando eu falei aqui morfológica, eu restringi muito, mas através da microscopia você será capaz de estudar defeitos, né, a composição, a organização, né, a estrutura, o relevo do material, né, da sua amostra. Então, essa técnica vai fornecer propriedades morfológicas que a olho nu, né, não seriam capazes de serem observadas. Então, aqui eu trago algumas imagens onde eu pergunto para vocês se vocês imaginariam, né, se vocês, por acaso, dariam um chute, o que essa imagem aqui ela representa, né? O que é, na verdade, essa imagem aqui? Essa imagem aqui é uma imagem ampliada de um cabelo, de um fio de cabelo, né? Uma imagem de microscopia eletrônica. Então você consegue ver detalhes, né? O relevo mesmo do cabelo. É fantástico essa técnica aqui para você estudar a morfologia, né? A formação dos materiais. Claro que internamente, né? A composição interna não dá para você identificar somente com a microscopia, né? Seria necessário você utilizar outras técnicas, como por exemplo, difração de raio-x. E nessa outra imagem aqui, né, essa daqui é famosa, né, cúbica. Acho que é o exemplo mais falado quando se está estudando ou ensinando ligações iônicas, né? É o NaCl aqui, o sal de cozinha. Né? E aqui é o sal refinado, só que está bastante ampliado. E você vê o formato cúbico, né, da célula unitária. Então essa técnica é bastante interessante. Nesse slide aqui eu vou trazer outras imagens interessantes, né, na introdução. Depois a gente vai avançando para engrenar. Essas imagens aqui são feitas através da microscopia eletrônica, certo? Aqui nós temos uma mosca. Então você repare nos detalhes, né, dela. Você consegue ver com bastante definição coisas que a olho nu você não consegue enxergar. Nessa outra imagem aqui, por incrível que pareça, essa imagem aqui é uma lâmina de barbear, a famosa gilete, né? Então, a olho nu você não consegue ver esses detalhes aqui da lâmina, né? É incrível essa imagem aqui.
E essa imagem aqui, que parece um pedaço de madeira, né? Me lembra muito um pedaço de madeira. É um pedaço de pelo, né, que foi cortado com uma máquina de cortar. Então, aqueles pedaços de pelo, quando você passa a máquina, ele fica, né, quando ampliado, fica com essa forma aqui. Por último, essa imagem aqui é de um pedaço de cabelo cortado com a lâmina dessa. Ou seja, mais precisamente, né, um pedaço de cabelo do bigode. Quando você passa uma lâmina, uma gilete, né? Então, você tem essa imagem aqui quando ela é colocada no microscópio eletrônico e ampliada. Bom, agora eu gostaria de falar para vocês de alguns tipos de microscopia eletrônica. Existem vários, né, vários tipos de microscopia eletrônica, mas eu vou apresentar aqui algumas para vocês. Nós temos aqui a microscopia eletrônica de varredura, que é a mais utilizada, né, no meio científico, juntamente com essa microscopia eletrônica de transmissão. E temos também a microscopia eletrônica por tunelamento. Essa microscopia aqui por tunelamento, eu não vou comentar muito nela, eu não vou me aprofundar. Eu vou falar mais dessas duas aqui. Essa daqui, basicamente, é uma microscopia eletrônica de varredura, só que utiliza outros princípios, né? Baseado na mecânica quântica. Mas eu não vou me aprofundar muito nela, não. Então, a gente vai focar nessas duas aqui, que serão técnicas que eu irei utilizar, né, no estudo do meu material. Então, começando aqui pela microscopia eletrônica de varredura, que eu vou chamar de MEV, que é a abreviação M. Na verdade, não é uma abreviação, né? É uma simplificação. Não sei. Mas, enfim, representa... MEV é MEV, né? Que é o nome da técnica. Então, um dos dispositivos para você realizar essas imagens de microscopia eletrônica de varredura é esse aqui. Esse aqui é um dos dispositivos que você utiliza. Esse, claro que tem muitos, né? Esse aqui pertence ao USP, né? Ao Instituto de Química. E eu vou falar basicamente, superficial, de forma breve, como é que um microscópio desses aqui funciona. Claro, aqui é somente o esquema, né? Algo meramente ilustrativo, não é algo, né, aprofundado. Porque sabemos que essa técnica, né, e esse equipamento aqui é muito sofisticado e muito complexo. Mas aqui eu vou falar dos principais pontos desse microscópio. Primeiramente, nós precisamos ter uma fonte de elétrons, né? E eu não vou entrar em detalhes como você vai produzir esses feixes de elétrons, porque você tem muitas formas para fazer isso. Então você tem aqui uma fonte, né, que ela vai produzir os feixes e que serão direcionados à amostra. Aí aqui nesse caminho você tem uma lente condensadora, um deflector e uma lente objetiva. Essa lente condensadora aqui ela tem o objetivo, né, de controlar o foco e o posicionamento do feixe, né, que irá ser inserido na amostra. O deflector, na verdade, eles são bobinas, né, que muitas vezes são chamadas de bobinas eletromagnéticas. O papel dele, né, é guiar o feixe para varrer toda a superfície da amostra que você está analisando. Aí temos também a lente objetiva, que ela tem o papel de ampliar já a imagem do objeto. E por fim, quando o feixe, né, atinge aqui a amostra, os elétrons eles interagem com a superfície aqui da amostra e eles difundem-se, né, ao atingirem aqui, quando atingem a amostra. E aí isso resulta, né, em um sinal que o detector vai, né, captar e vai enviar para o computador, formando a imagem. Então a MEV, né, produz imagens de alta resolução da superfície de um material. Essas imagens têm uma forma de figura 3D, tem um aspecto, né, de 3 dimensões, como nós vimos aquelas imagens iniciais, sendo ideal para investigar características topográficas, como relevo, profundidade,
porosidade e até mesmo a formação do composto. Ainda sobre a MEV, aqui tem mais uma imagem, aqui é uma formiga, e você vê os detalhes aqui, a profundidade, o relevo, né, da amostra que está sendo analisada. E agora nós vamos falar sobre a microscopia eletrônica de transmissão, MET. Lembrando que na microscopia eletrônica de varredura, você consegue observar detalhes de até entre 2 a 5 nanômetros. Coisa que o microscópio, por exemplo, o microscópio óptico não consegue. Ele só consegue no máximo ampliar 2.000 vezes, cerca de 2.000 vezes, né, aquele objeto que você quer ver. Porque ele utiliza fótons de luz, ao contrário desse que utiliza feixes de elétrons. Então, ele não consegue ampliar muito, não consegue ver detalhes quando está na casa dos nanômetros, né? Até por conta do comprimento de onda da luz. Nesse slide aqui, nós iremos falar da MET, microscopia eletrônica de transmissão. E esse aqui é um dos aparelhos, né, para realizar, né, esse tipo de microscopia aqui. Ele também pertence ao USP, ao Instituto de Química. E como ele funciona? Basicamente, o funcionamento desse dispositivo é parecido com o outro que eu já falei para vocês. Claro, na verdade ele é diferente, mas ele tem muitas coisas em comum. Por exemplo, ele precisa de uma fonte, né, de uma fonte de elétrons, que está localizada aqui, para produzir um feixe, né? Então, você tem também aqui... Bom, aqui está mais detalhado a fonte dos feixes de elétrons, mas basicamente isso aqui faz parte, né, da fonte, né, que tinha lá no outro. E aqui nós temos a lente condensadora, que a função, né, é basicamente a mesma, só que a principal diferença está aqui. O porta-amostra ele está localizado aqui, onde você vai colocar a amostra. A grande diferença é que esses feixes vão atravessar, né, a amostra que você está analisando. Por isso que é importante você depositar uma camada fina dessa amostra que você vai analisar. E claro, né, aqui dentro, né, você tem vácuo, porque se você tiver algum tipo de gás, sei lá, oxigênio, por exemplo, isso pode comprometer os elétrons, né, que irão atingir essa amostra aqui. Que parte desses elétrons vão se chocar, né, com moléculas do gás e não vão conseguir ir muito longe. Então, aqui dentro é importante ter vácuo. E mais à frente nós temos a lente objetiva, né, que ela vai ser responsável por ampliar e já formar uma imagem intermediária da sua amostra. E depois nós temos aqui a lente de projeção, que essa vai ser responsável, né, por produzir a imagem real mesmo, né? E essa imagem final, ela é projetada nessa placa aqui fotográfica, né, ou uma tela fluorescente. Então, basicamente é isso. Então, a MET ela é baseada na interação de um feixe de elétrons. Lembrando que nesse tipo de microscopia, os elétrons eles serão transmitidos, ou seja, eles vão atravessar essa sua amostra. Então, a MET é baseada na interação de um feixe de elétrons com uma amostra fina depositada para análise. É importante que seja fina, né? Porque, na verdade, o resultado depende de alguns fatores, né? A espessura é um desses fatores, que é conhecida como espessura por massa. Então, esse fator, que é a espessura, vai regular, né, a intensidade do feixe que será transmitido através da amostra. Isso significa que quanto maior for a espessura que você deposita lá, né, ou então maior o número atômico dos átomos que compõem o seu material, menos elétrons serão transmitidos. Isso vai gerar uma imagem mais escura, como nós iremos ver, né, na imagem que eu vou colocar aqui para vocês. E os elétrons que são transmitidos, eles formam uma imagem, né, que tem um aspecto de 2 dimensões, né? Não é como lá na microscopia de varredura. Então a imagem tem essa cara aqui,
duas dimensões. E através dessas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, você consegue ver, por exemplo, os planos, né? Você consegue calcular a distância entre os planos. Você consegue também identificar aqui alguns defeitos, né? Como os átomos eles estão organizados no seu material. Uma série de informações você pode extrair através dessa técnica aqui, que eu acho ela bastante interessante. E, como toda técnica, essa tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é todas essas aí que eu já mostrei para vocês, né? Imagens de alta resolução, de materiais extremamente pequenos e com dimensões atômicas. Já algumas desvantagens é que você, por exemplo, você só consegue observar uma parte do seu material por momento. Você não consegue visualizar várias partes do seu material, né, a todo tempo. Então, você consegue visualizar uma região somente a cada período. Agora que nós já sabemos o funcionamento, o princípio de funcionamento, né, e basicamente para que serve a microscopia eletrônica, eu vou falar, antes das aplicações, dos sólidos. Vou falar dos sólidos e de alguns defeitos. E para início de conversa, eu trago aqui para vocês, né, dois sólidos que têm organizações diferentes. E eu vou logo definir basicamente o que é um sólido. Nós podemos entender o sólido como um estado da matéria, um estado de agregação da matéria, cuja característica principal é possuir uma forma definida. Então, nós podemos entender essa definição para um sólido, né? Claro, todo sólido ele tem um volume e tem uma forma definida, ao contrário de um líquido, por exemplo. Só que, o que acontece? Esses sólidos eles podem ser classificados como cristalinos e amorfos, né? Ou seja, esses sólidos eles recebem uma classificação a depender de como os átomos que o compõem estão organizados. Ou seja, esses sólidos eles podem receber uma classificação a depender de como estão organizados os seus átomos na estrutura. Então veja, nesse caso aqui, ó, nós temos o seguinte: nós temos uma organização periódica, né, algo que se repete, um arranjo periódico e bem organizado. Então, quando nós temos um sólido que está organizado, que seus átomos estão organizados a longo alcance, né, arranjado de maneira repetida e periódica, nós chamamos esse sólido de um sólido cristalino. Quando nós não temos essa organização periódica desses átomos, como é esse caso aqui, nós dizemos que esse sólido é um sólido amorfo. Então agora nós já sabemos a definição do que é um sólido. E sabemos que temos um sólido cristalino e um sólido amorfo. Mas a partir de agora, toda vez que eu falar um sólido, eu estou considerando o sólido cristalino. Para não ficar uma coisa toda hora repetitiva, né? Sólido cristalino, cristalino. Então eu só vou falar sólido. E já estou me referindo a um sólido cristalino. E nesse slide aqui eu vou falar sobre defeitos em sólidos. Então, para início de conversa, o que é um defeito? Um defeito é uma imperfeição no arranjo periódico e irregular dos átomos, né, nos sólidos, que teoricamente deveriam ser perfeitos. Então, na teoria, um sólido cristalino possui uma organização perfeita, como aquela primeira imagem lá que eu mostrei no slide anterior. Mas, na realidade, nós não temos essa perfeição desses materiais. Então, quando nós não temos essa perfeição, quando está faltando um átomo, ou tem um átomo a mais ali naquele determinado lugar, nós temos ali um defeito. E quais são as formas, né, desses defeitos? Aí nós temos os defeitos intrínsecos e os extrínsecos. Os defeitos intrínsecos são aqueles defeitos em que só está envolvido elementos que compõem aquele material. Não temos elementos que não pertencem àquela rede ali. Todos os elementos envolvidos naqueles tipos de defeitos, eles são pertencentes,
né, os elementos são pertencentes à rede original. Já defeitos extrínsecos, nesse tipo de defeito aqui, aí sim, nós temos a presença, né, de um elemento que não pertence àquela rede, mas de alguma forma está ali. São os casos das impurezas e dopantes, que são coisas diferentes, né? Eu vejo muito pesquisador aí falando como se fosse a mesma coisa. Às vezes até mistura dopante, impureza. Eu adicionei uma impureza. Não, são coisas totalmente diferentes. Impureza é uma coisa e dopante é outra, né? Vamos trabalhar com as definições corretas. Não é porque laranja e limão são parecidos que nós vamos dizer que é a mesma coisa. Então, quais são, né, as formas de defeito? Nós temos defeitos pontuais, lineares, superficiais e volumétricos. Nós temos aqui alguns tipos de defeitos dos sólidos. Então, nesse slide aqui agora, eu vou começar falando dos defeitos pontuais. Nós temos aqui duas imagens que apresentam defeitos pontuais na rede. Mas antes disso, eu gostaria de definir o que é um defeito pontual. Então, são irregularidades que não se estendem a muitos átomos. Ou seja, a dimensão ela é desprezível. É algo pontual, é um ponto na rede que apresentou um defeito. Então, esse é um defeito pontual. Nessa primeira imagem aqui, nós temos, né, um defeito que é chamado de vacância. O que é a vacância? A vacância é uma vaga, né, onde deveria aqui estar presente um átomo que pertence à rede original, mas ele, por algum motivo, não está presente. Então, aqui tem uma vaga, né? Essa vaga aqui, esse defeito, é chamado de vacância. Por outro lado, nessa imagem aqui, nós temos, né, um átomo que está ocupando uma posição que não deveria ocupar, né, uma posição intersticial. Então, esse tipo de defeito aqui nós temos, é chamado, na verdade, de defeito intersticial. Esses defeitos pontuais, eles são formados, geralmente, durante o processo de solidificação do material, ou como resultado, né, de vibrações atômicas. Também, né, quando ocorre, por exemplo, o resfriamento brusco do material, é provável que você tenha bastante esses tipos de defeitos. Então, veja, quando esse átomo aqui ele entrou nessa vaga aqui, nesse espaço, nesse interstício, os seus vizinhos, né, sofreram, né, uma certa deformação aqui para que, né, a rede ficasse estável. É como aquele exemplo que geralmente o professor fala. Um gordinho vai querer entrar em um ônibus que está lotado, né? Ele quer entrar porque quer. Então ele vai e arruma um jeito de entrar. Então os seus vizinhos ali ao redor, todo mundo tem que se ajeitar, ajeita aqui, ajeita ali, para que ele fique, né? E no final todo mundo fique estável, né? Fique numa posição confortável. É um exemplo até legal, né, para falar desse tipo de defeito aqui. Dando continuidade, geralmente alguns defeitos pontuais eles recebem alguns nomes, como é o caso do defeito Frenkel e o defeito Schottky. Aí na tela, né, nós observamos como ocorrem cada um desses defeitos. No defeito Frenkel, o que é que acontece? Um átomo, né, que deveria estar ocupando uma determinada posição, ele vai ocupar, né, uma posição intersticial, como nesse caso aqui. Um átomo desse branco, deveria estar aqui, que seria a posição dele na estrutura original. Então ele sai daqui e vem para cá. Então esse tipo de defeito aqui é um defeito que tem o nome de defeito Frenkel. Já no defeito de Schottky, o que é que acontece? Ele geralmente é ocasionado, né, através de pares de vacâncias, como aqui. Por exemplo, um cátion e um ânion, né, saem de suas posições ou não estão aqui presentes nessa região aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, um cátion que
que estaria aqui nessa posição aqui, que seria um átomo branco, né? E um ânion, que seria, por exemplo, esse átomo azul, que deveria estar aqui e não está. Então, quando isso aqui acontece, nós temos esse tipo de defeito. E ainda, sobre defeitos pontuais, nós temos aqui, nessas duas imagens, nessa imagem aqui nós temos um substitucional pequeno e nesse um grande, que é basicamente uma impureza ou um dopante que você adicionou no material para gerar novas propriedades nesse determinado material, que aqui nesse caso seria um defeito extrínseco, ok? Nós temos também os defeitos lineares, que são imperfeições em que uma linha de átomos tem uma estrutura que difere da sua vizinha, ou seja, uma linha de átomos ela é totalmente diferente da sua vizinha. Muitas vezes, né, esse tipo de defeito aqui é chamado de discordância e tem bastante influência em propriedades mecânicas, né, de metais e também de cerâmicas. Bom, então aqui nós temos um exemplo, né, de um defeito linear, onde você tem aqui um material que teoricamente seria perfeito e de repente, né, uma linha dessas aí está comprometendo, né, a estrutura perfeita, vamos falar assim, ficando com essa forma, com essa característica aqui. E olhando, né, de um outro perfil, olhando essa linha, nós observamos que ela vem até aqui e daqui para frente ela basicamente deixa de existir. Então aqui é um defeito linear. Esse tipo aqui de defeito, ele geralmente é provocado, é ocasionado através da forma que foi fabricado, né, o material, ou até mesmo forças mecânicas que atuam sobre, né, o material. Temos também aqui os defeitos superficiais. Esse tipo de defeito são irregularidades e imperfeições que possuem duas dimensões, né? Superficial faz sentido. Frequentemente, esses defeitos separam regiões que possuem estruturas diferentes ou orientações cristalográficas, né, que se diferem, que é como nesse exemplo aqui, né? Que tem orientações, né, e organizações diferentes. Então aqui nós temos defeitos, né, superficiais. Temos aqui os famosos contorno de grãos, que são átomos, né, ligados com menores regularidades. Isso quando o desalinhamento, né, é grande. Quando esse desalinhamento é pequeno, aí ele recebe o nome de contorno de pequeno ângulo. Além disso, defeitos desse tipo aqui são locais, né, preferenciais para a agregação de impurezas. E, por fim, temos defeitos volumétricos, que são irregularidades, né, imperfeições que se estendem a 3 dimensões. Eles podem se manifestar em formas de poros, trincas, certo? Entre outras formas de manifestação desses tipos de defeitos. Aqui é um exemplo, né, de um defeito volumétrico, onde essa região aqui, né, ela sofreu um deslocamento. Provavelmente esses defeitos volumétricos eles são ocasionados devido a forças mecânicas também que atuam, né, sobre o material. Então, são essas forças que podem ocasionar, podem provocar esses defeitos nos materiais. Agora que sabemos, né, um pouco de microscopia, o funcionamento, já sabemos também um pouco sobre sólidos e defeitos em sólidos, eu vou falar agora da aplicação da microscopia, né, no estudo de defeito em sólidos, que essa é a finalidade mesmo dessa apresentação. Quando se fala em defeito, nem sempre é uma coisa ruim. Por exemplo, no meu caso, eu preciso gerar um defeito no meu material, né, para que ele melhore uma propriedade ou que ele apresente uma propriedade que antes não tinha.
Por exemplo, o meu material, que é o IAG, que é uma abreviação do inglês, Yttrium Aluminium Garnet, ele tem uma fórmula química, que é Yttrium 3, alumínio 5, oxigênio 12. Esse meu composto aqui, o composto que eu venho estudando, ele não apresenta, por exemplo, uma propriedade luminescente, uma propriedade fotoluminescente dessa forma que ele está aqui, né? Então o que é que eu faço? Eu gero um defeito nele. Eu adiciono, eu incorporo um dopante nessa matriz, por exemplo, o íon de európio, né? E esse composto aqui ele vai apresentar, né, propriedades fotoluminescentes que antes não tinham. Então nem sempre um defeito é uma coisa ruim. Nesse caso aqui, o defeito é uma coisa excelente. E como a microscopia pode ajudar, né, no estudo desse material aqui? Eu vou trazer aqui algumas imagens, né, desse material. Claro que essas imagens aqui não são minhas, né, mas é desse composto aqui. E nessa imagem aqui nós temos imagem de MEV, microscopia eletrônica de varredura, e aqui imagens de MET. Então veja que nós podemos estudar aqui, através dessas imagens, né, a morfologia, a forma da estrutura dessas nanopartículas. E olha só a escala dessa imagem. Nessa outra imagem aqui, nós temos como identificar aqui defeitos, né, defeitos, por exemplo, lineares, superficiais, né, aqui temos aqui, ó, talvez um contorno, talvez, não sei. E nós temos também como identificar, por exemplo, a distância interplanar através dessa imagem aqui. Isso é fantástico, né? E outras imagens que eu vou trazer para vocês desse material é, por exemplo, veja que nessa imagem aqui já mudou, né, a forma do composto. Vários estudos aí na literatura relatam que a morfologia, né, a forma das nanopartículas, elas podem depender, na verdade, né, da rota de síntese, dos processos de síntese, né? E aqui, através dessas imagens, nós podemos observar já poros aqui na estrutura, né, onde estão indicados aí com essas setas. E nessa outra imagem aqui, nós observamos também novamente, né, uma forma esférica, né, dessas nanopartículas. Né, é possível também calcular a distância interplanar entre esses planos e observar as orientações, as diferentes orientações desses materiais, certo? Que eles são, a depender da região, são diferentes, a depender da região do material. Então, essa daqui é uma técnica que vai auxiliar bastante, né, a nós que somos cientistas e precisamos estudar esses materiais que têm dimensões nanométricas, né? É uma ferramenta poderosíssima. Claro que devemos sempre unir diferentes técnicas para poder concluir com a maior firmeza, né, algum modelo físico. Bom, então era isso nesse vídeo que eu queria falar. Aqui estão todas as referências que eu utilizei, né? E aí eu cheguei ao fim da apresentação. Acredito que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu reduzi o máximo possível, né? Um abraço a todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus, tamo junto.